Paz do Senhor, pastor Odair. A paz do Senhor, pastor Oséias. Bom estar aqui novamente, falando de Jesus. Pastor Oséias, mas é muito importante essa questão, por exemplo, da economia. Aprender a lidar com a vida financeira o quanto antes, né, melhor. E a gente vê o quanto a nossa educação está defasada, porque por exemplo, é uma disciplina que poderia haver no colégio secular, economia, empreendedorismo, né? Mas eles ficam colocando disciplinas na grade curricular desnecessárias, querem, por exemplo, ensinar religião nas escolas. Isto não é do foro do Estado. Religião quem ensina é a família, né? Isso não deveria estar na mão do Estado, e quando eles vão ensinar religião, é sempre algumas religiões. Então, você vai ensinar a matéria religião, que ensine todas, mas que tenha alguém capacitado para falar de cada uma delas. Mas não deveria estar em colégio uma disciplina como essa, não é? Isso é de foro particular, de cada família, que sabe qual religião deve ensinar para os seus filhos. Seria melhor colocar uma matéria como educação financeira, no lugar de um ensino, por exemplo, como religião? Mas tudo isso também mostra como a igreja, ela faz a diferença. Está sendo ensinado, por exemplo, a educação financeira, também na teologia, né? Olha a importância do curso teológico. Como o senhor bem disse no início, o curso de teologia, a faculdade de teologia, é uma das mais, não a mais completa de qualquer outra faculdade, porque você vai estudar medicina, serão apenas conteúdos voltados à matéria, né? A disciplina medicina. Mas teologia abrange muitas áreas, como nós falamos aqui, um curso básico de teologia, por exemplo, tem 16 disciplinas, 24 disciplinas, um curso básico, né? Então, é muito completo. E aí, nisso a gente vai vendo a importância da teologia para a vida da pessoa, né, do ser humano. O senhor falou aí a respeito de diferenciar o que é dado, o que é emprestado, quando a gente deve, a gente precisa pagar. Dever é pecado, né? A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Então, tem muito crente devendo, né? Tem muita gente devendo na igreja, e não devendo porque passa alguma necessidade, porque ninguém está livre de dever, por exemplo. Ninguém está livre de dever, mas como se comportar diante da dívida? O que fazer diante da dívida? Se eu contraio uma dívida, não estou conseguindo honrar com os pagamentos, como eu devo proceder? Então, tudo isso se aprende na igreja, porque o colégio não ensina, né? Então, a importância, pastor, da teologia é fundamental. Hoje ainda estava vendo na internet um culto ao vivo, e o pastor da igreja disse assim: tem muita gente aí dizendo que a igreja tem que ter ética. A igreja não tem que ter ética. Ética, essas coisas não precisa. Nós precisamos dar lugar para o Espírito de Deus. Então a gente vê, pastor, como a coisa ainda está complicada no meio evangélico. Pessoas que não sabem do que estão dizendo. Um pastor que fala uma coisa dessa, na verdade, não sabe nem o que é ética para falar uma coisa como essa, né? Então, por exemplo, se ética, eu entendo que é um sistema que vai ensinar valores morais para nortear o comportamento humano. E se nós vamos aprender ética cristã dentro de um curso teológico, nós vamos aprender como ser cristão no modelo de Cristo, né? Então, por exemplo, seria ético um crente ficar devendo? Não. Então, como é que a igreja não tem que ter ética? Então, a gente vê o quanto as pessoas sequer sabem o que estão falando, pastor Oséias. Então, ainda temos muito trabalho a fazer. Pastor Odair, o senhor, vamos ver a etimologia da palavra ética, o que significa, né?
a palavra ética, o pastor Odair vai dar aí nos falar o que significa a palavra ética. Nosso irmão antes está falando, né? Se nós comentássemos mais sobre esse assunto, né? Muitos problemas seriam resolvidos, né? E é verdade, irmãos, é verdade. O pastor Odair vai nos falar aí o que é a ética. O estudo da ética é um ramo da filosofia. E a palavra ética, pastor, é simples, ela é um termo grego, né, e ela deriva da raiz ethos. Ethos, em grego, de uma forma muito direta, significa modo de ser. Modo de ser. Caráter. Modo de ser. Então, quando se fala de ética, nós estamos aprendendo um modo de ser. E quando nós falamos ética cristã, nós estamos falando modo de ser de Cristo. Pronto. Simples assim. Então, quando alguém diz que a igreja não precisa, a igreja, não. O que eu ouvi hoje foi assim, a igreja não tem que ter ética, e o pastor ainda completou, ética é do capeta. Então, olha a que ponto nós estamos chegando. Então, ele não está de todo errado, porque até o capeta tem a ética dele, tem um modo de ser dele, né? Mas a gente precisa aprender o modo de ser de Cristo. Então, é isso, basicamente, pastor, que significa ética. Vem da raiz grega ethos, que significa modo de ser. E a disciplina ética é um ramo da filosofia. E nós aprendemos ética cristã no curso teológico. Ok. Eu estava escutando o que o senhor falou aí, e eu quero abordar agora também esse assunto, pastor, porque aproveitando essa oportunidade. Existe muita gente que é contra isso, porque alega uma espiritualidade, né, que ela vem da perca da consciência. Não sei se eu estou conseguindo me expressar. Por exemplo, nós temos um dispositivo de defesa do psiquismo humano muito usado em todas as áreas, que se chama a perca da consciência. Por exemplo, quando o ser humano se vê num beco sem saída, não sabe o que mais fazer, às vezes tem pessoas que usam uma sutileza tão grande que chega a desmaiar. Eu me lembro, eu já vi, a gente vê isso é coisa de novela, pastor. Mas agora eu quero fazer os amigos aí pensar sobre esse assunto que o senhor falou. Um pastor que alega ser o Espírito Santo, que ética não é bom e que o negócio é o pessoal, né, agir pelo caminho da infantilidade e das ilogicidades. Sabe? Tem muita gente que não consegue nem explicar isso, pastor Odair. Então eu quero falar aqui para muita gente que está me escutando. Muita gente usa um sistema de defesa do psiquismo humano que se chama perca da realidade. Perca da realidade, perca da consciência. E o que que nós observamos? Nós observamos que, além de o inimigo usar muito essa arma com o ser humano, nós percebemos que o auge da sutileza do ser humano está justamente assim. Quando o ser humano não vê, e agora não tem para onde escapar, a perca da realidade é a melhor coisa. Alegar que... e hoje está acontecendo muito. Deixa eu dizer, pastor Odair, essa questão do modo de ser da ética, existe pessoas que cometem crime e alegam que estavam endemoniados. Por quê? Porque o fato de estarem endemoniados, né, pode ver, eles dizem assim, ó, não sei, me deu uma coisa assim,
e, e não é, eu não sei, não era eu, né? Se nós ir na delegacia hoje, aí os amigos que estão me escutando aí, isso é em toda parte. Se tu ir lá na delegacia falar com o delegado, com os tenentes lá, vocês vão perceber o que tem de gente que alega o mesmo sistema, numa situação diferente. A perca da realidade, a fuga da responsabilidade do modo de ser. Modos de ser. No caso, nós, igreja, o nosso modo de ser tem que ser como Jesus. Pastor Daí, será que Jesus, quando ele formou a igreja, porque Jesus foi o formador da igreja, o fundador da igreja, né? Eu acredito que seja dos primeiros que pronunciou essa palavra, eclésia, igreja, que formou essa organização, depois os apóstolos, né? Será que Jesus usava esse método da perca da realidade para explicação teórica de coisas espirituais? Pelo contrário, pelo contrário. Pelo contrário, Jesus fez o contrário. Ele trouxe as coisas espirituais para explicar as físicas. Tanto que a própria Bíblia diz que as coisas aqui são sombras das coisas de lá. Obviamente que lá é tudo muito mais perfeito do que é aqui. Mas aqui nós já temos que imitar como é lá. Porque nós estamos sendo formados cidadãos de lá. Nós vamos para lá prontos. Lá não vai ter curso. Lá não vai ter formação, capacitação. É aqui. É aqui que nós nos tornamos cidadãos celestiais. Né? Então, a importância de nós aprendermos como nos conduzir aqui e encarar a realidade espiritual aqui. Por exemplo, o senhor trouxe um testemunho aí, eu nem sabia que tinha chocolate do céu. Né? Alguém chegava e torta de bolo de chocolate na visão espiritual, não sabia nem que tinha cacau lá. Né? Então, a gente vê que são coisas realmente incoerentes, e o senhor usou uma expressão muito importante, infantis. Infantis. E quando é que a pessoa age e fala de uma forma infantil quando ela é adulta? Quando ela está fugindo de uma realidade. Ela não está querendo encarar no que realmente implica a responsabilidade de alguém ser de fato um crente em Cristo Jesus e ter o mesmo modo de ser de Cristo aqui, a ética de Cristo. Né? Não estou reclamando. Se no céu tiver chocolate, maravilha. Não estou falando, não estou me queixando. Não estou me queixando, né? Mas tem uns que querem café, né? Tem do café, até uns que a única bebida que vai ter no céu é café. Mas, pastor, não tô, claro, a gente brinca, a gente descontrai, mas falta um pouco mesmo de maturidade e, de fato, é um resgate de uma infância espiritual quando essas coisas acontecem. Nós estamos observando que a igreja que entra por esse caminho de ilogicidades, por exemplo, ilogicidades, umas coisas assim, e é o seguinte, o que nós estamos vendo é o seguinte, que esse tipo de coisa, ele vai ter um resultado e um fruto. E o fruto de ilogicidade, infantilidade no reino de Deus e na igreja, o fruto disso aí é incredulidade. Sabe que a gente quase não fala isso. Na verdade, muita gente nos entende diferente, pastor Odair. Entende? Por exemplo, tem muita gente que é incrédulo e não acredita porque um ser humano que ele é muito racional e vê
um povo no caminho de inlogicidades e mediocridades e infantilidade dificilmente vai se convencer, ou seja, vai permitir se convencer, ou querer, ou ter curiosidade para saber mais sobre o Evangelho e até sobre a comunhão da igreja. Na Sim. verdade, não é uma batalha, uma guerra que existe, né, interna entre racionais e emocionais. O que existe, sim, é um fruto que se colhe depois. Porque toda vez que nós tomamos, por exemplo, um culto somente no caminho emocional, né, sem e o entendimento funcionar, né, se existe alguém ali que está com entendimento, ele vai ficar mais incrédulo, às vezes, do que entrou. Então, o fruto, a colheita do caminho de infantilidade, logicidades, mediocridade, essas coisas, vai trazer um fruto desastroso. Como também, nós também fazer uma escolha e uma opção só pelo racionalismo, né? Então, nós percebemos que Jesus foi sim equilibrado. Jesus foi muito equilibrado. Jesus também se emocionou. Mas Jesus nunca tomou as diretrizes, né, de ilogicidades e infantilidades nos cultos e nas reuniões que ele fazia. Notem, né, pastor Daí? Na Santa Ceia, a Santa Ceia, quando eles iam ministrar, né, eles tinham um momento de reflexão profunda. Quando Jesus começou a falar sobre a simplicidade, começou a falar sobre a soberba, o orgulho, né, dos seres humanos, ele começou a querer lavar os pés dos discípulos, lá naquela grande ceia, o senhor está lembrado, né, de João, quando falou isso, né? Ah, Pedro se escandalizou. Não, porque meus pés o senhor não vai lavar? Porque eu... Acho que Pedro ficou com vergonha, porque aqueles pés terríveis de fedorento, andava com aquelas alparcas, né? Não sei o que deu em Pedro. Pedro resolveu contestar com Jesus. Não, porque meus pés o senhor não vai lavar. De repente, Jesus olhou sério para ele e disse: se tu não deixar lavar teus pés, Pedro, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, Jesus, brincadeira tem hora, né? Então pode lavar, pode jogar o bataco aí. Já, né? Eu estou falando nessa expressão, né? Para entender o quanto Jesus fazia eles pensar. E o quanto Jesus trazia, né, a espiritualidade, sim, mas também com entendimento. Pastor, o cuidado que devemos ter quando estudamos teologia é para não ficarmos tão racional, tudo racional, né? Sim, nós temos que ser quebrantados, nós temos que buscar a unção do Espírito Santo, né? E através dessa unção do Espírito Santo, nós vamos ter dinamismo para pregar a palavra de Deus com desenvoltura, uma comunicação, né, inteligível também. Um texto que nós vamos usar, né? Vamos usar da forma mais clara que nós puder para pregar a palavra de Deus. Muita gente não gosta, pastor, daqueles textos sagrados que existem nas cartas paulinas, principalmente Coríntios, né? E outras cartas paulinas que ele fala: se vocês não usar o racional, muita gente vai chegar o ímpio lá, não vai entender nada no culto, vai sair de um jeito, vai chegar de um jeito, aparentemente vai sair do outro. Eu já vi uma vez um ímpio chegar na igreja e viu a crentarada tudo pulando e arrodeando, né? Ele
começou a pular e a rodear. E daqui a pouco ele gritou: "Isso aí, crentarada! Vamos ficar possuído." Pensou que o culto era um negócio de ficar possuído, pastor. Fora um bêbado. Uma vez entrou um bêbado num culto e os irmãos estavam lá. E aí ele começou a ficar muito emocionado com todo mundo pulando e girando e aquela coisa toda. E ele também começou a pular e daqui a pouco só pulava pro lado das irmãs lá. Daí os porteiros começaram, né? Como é que a gente se chama? Aqueles irmãos que ficam na igreja, na portaria, os irmãos, uns chamam de porteiro, outros chamam de recepcionista. Sempre toda a igreja tem um irmão muito abençoado, com muito equilíbrio, que sabe o que está fazendo. É um vigilante que tem na porta, né? Que vigia, vigilante da porta. Então, o porteiro se descuidou um pouquinho, o vigilante se descuidou um pouquinho e o bêbado passou. Passou e deu uma olhada lá e, de repente, estava muito à vontade, as irmãs glorificando, fechava os olhos, e ele lá para o lado das irmãs, e de repente começou a pular lá também e fazer um monte de coisa que não devia. Então a gente percebe esse tipo de coisa. Daí é o seguinte, daí uns já quiseram falar com ele já não quis ouvir, aí o porteiro, que é o vigilante, chegou do lado dele e escorou ele. Só, o senhor se ajeita, nós vamos chamar a polícia. O senhor se ajeita, nós vamos chamar a polícia. Aí é o seguinte, aí o pastor não foi lá expulsar o demônio, porque viu que era bêbado, né? Não foi lá. Aí é o seguinte, quando o irmão falou isso, aí o bêbado embrabou e deu um grito no meio da igreja e disse: "Já estou indo embora, porque vão chamar a polícia." E chamou os crentes de crentarada do diabo. Então acontece cada coisa em algumas reuniões que tomam o caminho da infantilidade, da zelosidade, da mediocridade, e daqui a pouco chega em algum momento, vão passar vergonha. Em algum momento vão passar vergonha. Eu me lembro de uma vez que eu era guri, pastor, já passo a palavra para o senhor, se o senhor tiver algum testemunho, porque agora estou me lembrando dos testemunhos. E o pastor João Nundri, o reverendo João Nundri, eu me lembro, eu era guri e estava escutando na igreja. Chegou um bêbado, e o pastor João Nundri ministrando sobre o Apocalipse. Sobre o Apocalipse. E aí começou a falar sobre as duas fases da volta de Jesus. Ele começou a falar que Jesus ia voltar e tal. E o bêbado lá, embrabou lá no meio da igreja. Ele, não, Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Não. Isso aí era tudo mentira. Daqui a pouco o bêbado não se contentou, subiu para cima do banco e disse: "Ô, cretarada, Jesus não vem coisa nenhuma, vocês não acreditem nisso aí." Daí, na igreja, tinha um irmão muito abençoado chamado irmão Abel. E daí o pastor, e ele não parava de incomodar, e subia para cima dos bancos, né? Aí o pastor João olhou para o irmão Hamilton que tinha lá. O irmão Hamilton era tenente da brigada militar, dentro da igreja, pastor Adair. Só, irmão Hamilton, será que não dá para dar um jeito de ajeitar esse bêbado aí dentro da igreja, porque ele está incomodando aí o culto, isso aí não se faz, isso aí. O que o senhor acha? O senhor é tenente da brigada, o que o senhor acha? O irmão Hamilton, é só dar um toquezinho aqui, a brigada militar tem um trabalho eficiente nisso aí. A nossa brigada militar aqui na nossa cidade tem que receber os parabéns, porque eles são eficientes. Irmão Hamilton, o senhor não é tenente, o senhor chama, então. Aí o
trepou para cima do banco de novo e disse: ah, minha gente, agora eu vou embora, porque Jesus não vem. Mas estes aí, a brigada militar, esses aí vêm. Esses vêm, eu sei que eles vêm. E o beco por aqui, né? Então tem umas coisas, viu? Para essa turma aí, né, que gosta de bagunça, né? Que não estou falando aqueles que são pentecostais e quando o Espírito Santo, né, de Deus está fazendo uma obra na igreja e os irmãos estão entendendo a palavra de Deus, há um mover do Espírito Santo. Muita gente pode falar em línguas estranhas, outros são emotivos, choram, né? E cada um se expressa como Deus der a graça, ou conforme os modos de cada um. Um chora, um dá aleluia, o outro glória a Deus, o outro pode até pular e assim por diante. Mas não entrar pelos caminhos das ilogicidades, das mediocridades e das infantilidades, porque isso muita gente que está assistindo e observando, além de não entender, às vezes, ainda sai mais incrédulo do que chegou. Sem acreditar, sem crer. E outra coisa, minha gente, às vezes eles emparelham todos da mesma forma, chamando até de charlatão, né? Então, que Deus nos abençoe, pastor Adair. Em tudo isso a gente vê a ética de Deus. E agora eu vou deixar o pastor falar mais alguma coisa, que eu sei que o pastor fala, né, inspirado pelo Espírito Santo. Depois vamos pedir para o senhor fazer uma oração por nós. Pastor, nós falamos na live passada, se não me engano, que Jesus, a Bíblia nos ensina, né? O apóstolo Paulo, usado por Deus, escrevendo a carta aos Romanos, ensina que o nosso culto deve ser racional. O culto deve ser racional. O que isso significa? Significa que nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo. Raciocinar é ter consciência, é fazer tudo com consciência. A nossa reação deve ser consciente. A nossa ação deve ser consciente. Então, se nós, vou repetir o que eu disse numa live anterior, se nós iniciarmos o culto de uma forma racional, em pouco tempo, vai ativar o nosso emocional. Porque nós somos seres emotivos. Nós nos alegramos e nós nos entristecemos, não é? O apóstolo Tiago disse: se houver alguém entre vós aflito, triste, ore. Se houver alguém entre vós contente, cante louvores. O que isso significa? Que dependendo do nosso estado emocional, nós vamos ter uma reação espiritual, uma reação piedosa. Por exemplo, quando nós iniciamos um culto de uma forma racional, obviamente, o emocional das pessoas será atingido. O perigo é começar um culto de uma forma emocional, só de caráter emotivo, tudo voltado para o emocional do ser humano. Isso é perigoso porque o culto vai começar emocional e vai terminar emocional. Então, vai ficar vazio, vai ser infrutífero, porque as pessoas não pensaram, as pessoas não raciocinaram em nenhum momento do culto. Isso é perigoso. Nós precisamos aprender. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Colossos, ele disse assim: pensai nas coisas que são de cima. Como é que se pensa? De uma forma racional. Não existe outra forma de pensar se não for racionalmente. Emotivamente, nós somos, muitas vezes,
frágeis e vulneráveis. Tanto que nós aprendemos que qualquer tipo de emoção, seja ela então ou a tristeza ou a alegria, qualquer tipo de emoção é um abalo moral. O que isso significa? Que não é normal nós estarmos tristes em todo o tempo, mas também não é normal estarmos alegres em todo o tempo. Isso não é normal. Então, é um abalo moral, porque o normal é nós termos um equilíbrio e oscilarmos entre tristeza e alegria. Ou seja, por que é perigoso nós estarmos apenas inclinados a um estado emocional? Perigoso porque nós vamos tomar decisões erradas. Quando nós estamos alegres, nós tomamos decisões erradas. Quando nós estamos tristes, nós tomamos decisões erradas, porque nós estamos abalados moralmente. Nós precisamos esperar o retorno do equilíbrio, voltarmos ao racional para depois tomarmos uma decisão. Então é muito fácil errar quando nós estamos apenas motivados emocionalmente. Claro que é, como o senhor disse, muito importante nós darmos vazão ao nosso emocional. Por exemplo, se está num culto e você está triste, chore. Chore. É muito importante. Agora, se está num culto e está alegre, dê risada, pule, se é essa forma de se expressar, salte, bata palma, não importa. Pode se expressar corporalmente. Pode levantar as mãos, pode bater palma, pode saltar, pode falar em línguas estranhas. Não tem problema, é isso aí. O que não pode é estar só nisso. Eu estava vendo também, no mesmo culto em que um pastor disse que a igreja não tem que ter ética, quando o pregador tomou a palavra, porque eu estou falando do pastor da igreja, quando o pregador tomou a palavra, o pregador estava saudando a igreja e o povo dando aleluia e glória a Deus. O pregador estava dando alguns anúncios porque ele queria fazer ali, aproveitar o momento para os anúncios, e o povo dando glória a Deus e aleluia. Assim, de forma a atrapalhar de se ouvir o que o pregador estava falando. Então, tudo no seu devido tempo. O senhor falou do equilíbrio de Jesus, nossa ética cristã, ou seja, deve ser, nosso modo de ser, deve ser o modo de ser de Cristo. E Cristo foi emotivo quando precisou e racional quando precisou. O que aconteceu quando ele chegou em Betânia e o seu amigo Lázaro estava morto há 4 dias e ele viu Jerusalém, o povo chorando, o povo, inclusive, incrédulo, inclusive as irmãs dele, segundo aquilo que Jesus havia dito. O que Jesus fez diante daquele caos de fé? Jesus chorou. Então, ele, por um momento, se permitiu chorar. Por quê? Porque o momento era propício para aquele estado emocional. Então, só que na maioria das vezes, Jesus lidava com as situações mais adversas, ele lidava racionalmente. Isto também não quer dizer, pastor, que quando nós estamos em um estado emocional, nós nos tornamos irracionais. Mesmo alegres ou tristes, aflitos ou afoitos, nós devemos manter a nossa racionalidade. Né? Então, é esta questão. Eu vi que hoje o assunto se manteve, né, nessa questão da ética, por força aí dos argumentos. Então, também é algo muito importante. É muito maravilhoso, pastor, quando a gente está num culto e a gente ouve uma boa pregação, a gente ouve cânticos inteligentes, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que cantar com inteligência. A gente ouve testemunhos inteligentes, a gente ouve saudações inteligentes, né?
Tem gente que vai saudar a igreja e acha que está com oportunidade para pregar. Tem dirigentes de culto que acha que é o pregador. Tem cantor que recebe a oportunidade para cantar e acha que é para pregar. Então, essas coisas são faltas de éticas que vão atrapalhando o bom andamento do culto. Geralmente, um pregador que acha que não precisa ter ética tem problema com o horário de término de culto. Acha que precisa, toda vez precisa passar, porque o Espírito Santo ele não está limitado a um horário, é o Espírito Santo que trabalha como ele quer. E eu fico imaginando por que é que sempre tem que passar do horário, então, se o Espírito Santo não está limitado ao horário, porque às vezes não pode ser antes. Sempre tem que extrapolar a hora. Ué, se o Espírito Santo não está limitado a um horário, eu também acredito que não. Mas por que é sempre para mais do tempo e não no tempo exato ou antes também? Por que não pode? Não é? Por que dar lugar ao Espírito Santo é sempre para o lado da desordem e da desorganização e da quebra de uma liturgia? Então é isso que nós precisamos analisar. Essa é a questão. Paulo, ele estava dizendo, quando o senhor mencionou o que ele estava ensinando em 1 Coríntios 14, de a igreja terética, é simplesmente assim, se nós estamos entre pessoas espirituais que professam a mesma fé e entendem o que é falar em línguas estranhas, vamos falar em línguas estranhas. Vamos orar em línguas estranhas, não tem problema. Agora, se em nosso meio está um leigo que não sabe o que é isso, que fruto tem para essa pessoa a língua estranha? Então não é melhor nós falarmos no idioma em que essa pessoa que está ali vai entender, porque pode ser, como o senhor disse, que essa pessoa nunca mais volte a estar em nosso meio por conta do que ela possa ver ou ouvir. Então não é melhor aproveitar aquela oportunidade para falar o que ela entende, para, de repente, o coração dela não ser transformado? Não seria melhor? Não é mais produtivo? Não é mais frutífero? Então, pastor, tem muitas coisas dentro desse tema que podem ser abordadas e a gente está quase que levando a questão da ética cristã só para dentro de um período de culto. Nem sempre assim. A ética cristã envolve a família, envolve o trabalho, envolve o ser cidadão, os compromissos, né, a cidadania, viver em sociedade, enfim. A ética cristã é para um modus vivendi do crente em todas as esferas da sua vida. E a gente só está falando assim, quase que numa questão de ambiente de culto. Mas é muito importante também ser falado sobre isso, né, pastor Oséias?